Olá, meus amigos e minhas amigas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. E hoje nós vamos receber novamente no programa o Wellington Gadi, ele que é fisioterapeuta da Fisioterapia Gadi, que já recém-inaugurou sua 5ª loja, não é mesmo, Wellington? Isso mesmo. Muito Obrigado prazer. pelo convite, tá? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a sua disponibilidade de ter vindo. Eu sei que sua agenda é cheia. Aliás, com 5 lojas é lotada, né? 5 lojas não, 5 estúdios é lotado. Isso, é bem difícil mesmo conseguir um tempinho. Você que administra tudo? Isso, basicamente eu controlo tudo, mas quem tem a ajuda do meu irmão também, que me dá esse socorro também, porque senão a gente não consegue fazer tudo, né? E ele é da mesma área também? Não. Meu irmão, na verdade, ele trabalha mais com a parte administrativa. Legal. Ele controla a parte burocrática ali. E a gente precisa dessa mão administrativa mesmo, Isso, né? principalmente quando é da família, né? Ajuda bastante. Wellington, então, no nosso programa anterior, que já vai fazer acho que um ano. Acho que sim. Quase um ano, praticamente um ano. Poucos conseguiram assistir, porque estava numa transição aí da TV, e a gente falou sobre Pilates. Eu gostaria de voltar a falar do assunto. Mas antes, eu queria que você desse assim, uma noção geral do trabalho do fisioterapeuta, porque a gente imagina hoje o fisioterapeuta só com aqueles aparelhinhos, não é? E hoje não é só isso. Então, eu queria que você explicasse para o telespectador qual é a função exata do fisioterapeuta. Então, hoje em dia, a fisioterapia ela trabalha, de modo geral, com a recuperação de diversas lesões. Não só como lesões ortopédicas, como lesões neurológicas, reumatológicas. Eles trabalham nessa parte de reabilitação, tentar inserir a pessoa no seu contexto normal. E além disso também a gente trabalha muito com a recuperação, quando não há a possibilidade de uma recuperação plena, colocar ela dentro do mais natural possível. Então a gente faz não só a parte de aparelho, quanto a parte que é muito importante, que é do exercício físico. Fazer atividade física é super necessário nesse caso. Lesões essas que acometem os membros, braço, perna, mão. Isso. Hoje em dia é super natural ter lesão. Além da vida que a gente tem, muito corrida, a gente não para. Então é muito frequente lesões, como tendinite, como lesões lombalgias, cervicalgias, enfim, diversas lesões por causa da vida que a gente tem. A vida é muito corrida, a gente mexe muito no celular hoje em dia. Então, lesão é basicamente, acho que é difícil de encontrar uma pessoa hoje em dia que não tem dor. É verdade, há uns 30, 40 anos atrás a gente via a fisioterapia aplicada em caso de acidentes, não é verdade? AVC para recuperação. Hoje em dia a gente encontra criança já com problema de coluna, coisa que antigamente a gente não encontrava. Antigamente a gente só tratava a pessoas já com uma certa idade. Hoje em dia eu pego paciente de 8 anos, 9 anos já com alterações na coluna. A incidência maior de lesões nas pessoas é na coluna? É bem variado, mas geralmente coluna é o que mais afeta. Entendi. Coluna e geralmente a gente pega muito acidente de moto, mas acho que coluna é o que ganha. Independe do acidente. Nós vamos mostrar aí 2 imagens que o Wellington nos cedeu a respeito das colunas. Eu vou pedir para o Fábio colocar na telinha, que são as principais lesões, alterações da coluna, né? Nós temos aí 4 fatias. Isso. Então, nessa primeira imagem seria a postura correta que a gente tem que adotar. Uma boa curvatura lombar, uma boa curvatura torácica, mantendo um alinhamento correto. Essa do lado esquerdo da tela. A primeira do lado esquerdo. Isso. A segunda postura, ela já é de uma pessoa com um aumento excessivo da curvatura, que é o que hoje em dia a gente vê muito. O fato da pessoa já usar muito o celular, ficar muito tempo com a cabeça abaixada, acontece que ela vai aumentando essa curvatura. A barriga vai Ela joga a barriga para frente, anterioriza a cabeça para frente e aumenta a curvatura torácica. Certo. Isso é o que mais frequentemente a gente acha. Isso usa de celular, Wellington? Usa de celular, porque hoje em dia a pessoa passa mais tempo com a cabeça baixa do que alinhada. Gente, levanta essa cabeça. Então, isso daí a gente acha bastante. Tanto que as crianças hoje em dia, esse é o principal problema que a gente encontra lá. Entendi. O tratamento é isso. E dói, Wellington? Geralmente acomete bastante, porque ele acaba pinçando muito membros inferiores. Pode voltar. Gerando hérnias. Ele tem altas consequências essa postura. Devido a essa postura, a gente encontra hérnias, encontra os bicos de papagaios. Entendi. Tudo
pela má postura. Hoje em dia a postura é importante, né? Tanto que a gente tenta visar muito isso. A terceira postura já é o contrário, já é uma postura onde não tem curvatura nenhuma. É reto. Uma pessoa totalmente reta. Isso a gente acha também bastante. Isso também pode acometer hérnias de disco, lesões, pinçamentos, faz muito mal porque a nossa anatomia não foi feita para ter essa curvatura reta e nem excesso. Ela tem que ter uma curvatura natural. Certo. E nesses casos, tende mais, Entendi. tende menos. E isso acaba cometendo muita dor, lesão. E a gente encontra facilmente isso daí. Entendi. E a última postura ali já é uma escoliose. Numa vista posterior, são aquelas inclinações. É aquela senhora que leva a sacola sempre com o mesmo braço, aquela que leva a bolsa sempre do mesmo lado, sempre carrega o peso no mesmo lado e acaba que vai inclinando. As crianças que levam mochila pesada, mochila só de uma alça só. Pronto. Isso vai acabando inclinando a coluna e dando essas alterações que isso daí gera muita lesão nervo-ciático. Então, a primeira dica do programa de hoje, não carregue a sacola, a bolsa e a mochila sempre do mesmo lado. Isso, o importante é sempre alternar. Olha, se for levar sacola de mercado, simples. Por exemplo, distribui o peso em Entendi. cada mão, não deixa o peso na mão só, porque isso aí vai dar desvio. No carregar a sacola, a gente carrega geralmente assim para baixo, Solto, tá certo? Tá certo, deixa solto. Não é legal não trazer o peso para cá. Vai te dar vai dar lesões no ombro. Então, certo é deixar solto mesmo, só que equilibrado os pesos. Nunca o peso num braço só, ou muito mais peso em um do que no outro. Nem abraçar para frente ou carregar por trás. Criança a gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia a gente fala que o mais aconselhado é criança, aquelas bolsas de rodinha. Porque hoje em dia a escola, elas exigem demais, então é muito peso. É um chumbo na mochila. É muita carga. Muitas apostilas, muito caderno. Esse também é um dos fatores que acontece que as crianças já vêm procurar fisioterapia desde cedo com problemas na coluna. Por causa do excesso de peso da mochila. Existe um piso de idade, digamos assim, para começar um tratamento de coluna? Então, na verdade, não. O tratamento vai desde o momento que a criança tem uma certa consciência para entender o que a gente está fazendo. Então, dependendo da técnica que a gente for utilizar, ela já pode estar iniciando com 8 anos, já peguei criança de 8 anos, de 7 anos, de 12 anos, só que depende do nível de consciência. De repente, uma criança de 12 anos não tem um nível de entendimento tão bom e fica difícil a gente fazer o tratamento. Mas pode ser que a gente pegue uma de 8 anos que tem um entendimento bom, dá para fazer um bom tratamento com ela. E esses tratamentos, a mãe procura diretamente fisioterapeuta ou não? É indicado por um outro profissional? Hoje em dia, na política que a gente tem, é necessário passar pelo médico primeiro para depois fazer encaminhamento para a gente. Certo. Algumas vezes acontece de já vir direto nos procurar, e aí facilita o nosso trabalho e tal, a gente acompanha, dá o diagnóstico correto. A fisioterapia hoje em dia ela tem essa autonomia para fazer esse diagnóstico. Ah, tá. Só que hoje em dia, pelos convênios e tal, já é obrigado primeiro passar pelo médico. E pela rede pública também. Entendi. Você tem que passar pelo médico para depois chegar na gente. Mas acontece muitas vezes, geralmente em casos de tratamento particular, ele já vem direto de procurar. Já vem direto. Legal. Wellington, a gente fala muito quando a gente fala em fisioterapia, a gente sempre lembra de RPG. Eu lembro muito de RPG, porque também tem o mesmo nome daquele joguinho que os adolescentes usavam. Eu sempre falo para as crianças, eles falam, mas vamos jogar, que bom, tio? vamos jogar, tio? Na verdade, chama-se... Reeducação postural global. Ele, na verdade, é um tratamento onde a gente procura corrigir pequenos detalhes. Então, ele é muito detalhado. Ele vai detalhar, a gente vai observar todas as alterações que tem, desde as alterações da coluna, quanto as alterações do quadril, de tamanho de membro, para corrigir mais detalhadamente as alterações que a gente encontra no paciente. Então, ele é uma técnica muito indicada, principalmente para tratamento de colunas. Mas eu já peguei pacientes com problemas de joelho que fizeram tratamento de fisioterapia, fizeram diversos tratamentos e não conseguiram resolver. Quando veio me procurar, eu percebi que o problema do joelho não era o joelho, era o quadril. Caramba! A gente tratou a coluna, resolveu o problema do joelho. Entendi. E a outra técnica que tem sido muito difundida é o Pilates, que a gente vê tanto na prática de exercício físico, né, o Pilates aplicado por um educador físico, como a gente vê em tratamentos fisioterápicos, não é verdade? Isso. Hoje em dia o Pilates popularizou o Pilates. É a técnica mais difundida aqui, principalmente no Brasil, no mundo afora, mas é uma técnica que
gente vê muitos famosos utilizando dela, tanto para condicionamento físico. Hoje em dia, muitos atletas de clubes profissionais, de futebol, enfim, eles usam Pilates aos seus benefícios e para tratamento. Nós da fisioterapia, a gente usa muito o Pilates para tratamento de algumas alterações, até de modo conjunto com o RPG. Lá na nossa clínica, a gente trabalha muito isso. RPG conciliado com o Pilates, para facilitar essa recuperação, não ser uma coisa muito maçante, sempre a mesma coisa. Então a gente tem bons resultados devido a isso. Olha que legal. E o Pilates, você também trouxe um videozinho pra gente, né? Trouxe um vídeo para explicar um pouquinho o que é o Pilates, o que é? Quem criou o Pilates. Ah, vamos ver, Fábio? Dá tempo a gente ainda ver no primeiro bloco, então. Vamos passar. A história de Pilates. Joseph Pilates foi um guru e inventor de fitness nascido em 1883 perto do norte da cidade alemã de Düsseldorf. O pai de Pilates era um ginasta premiado de descendência grega. A mãe de Pilates era uma naturopata que acreditava em estimular o corpo para a autocura sem medicamentos ou cirurgia. A filosofia de cura da mãe e as realizações físicas do pai foram as grandes influências nas ideias de Pilates para os exercícios terapêuticos. Pilates foi uma criança doente, sofrendo de asma, raquitismo e febre reumática. Para piorar a situação, as crianças mais velhas da escola o insultavam e debochavam de seu nome. Ele decidiu superar suas desvantagens físicas e dedicou sua vida para melhorar sua saúde e força. Ele se focalizou nas técnicas respiratórias para ajudar com sua asma e, ao se exercitar de calção ao ar livre, pôde curar o raquitismo, que é causado por uma deficiência de vitamina D. Aos 14 anos de idade, ele estava em forma suficiente para pousar para gráficos anatômicos. Ele amava esquiar e estar ao ar livre. Ele estudou musculação, yoga, artes marciais e ginástica. Você pode identificar a influência destas atividades na técnica de Pilates. Por exemplo, o long stretch e o up stretch no reformer são retirados do downward facing dog e plank da yoga. Ele usa movimentos de socos e pontapés laterais semelhantes aos das artes marciais. E alguns exercícios na cadeira são similares aos exercícios de ginástica nas argolas. O movimento natural dos animais também inspirou Pilates, e isto pode ser visto em exercícios como o cat stretch no Cadillac. Em 1912, Joseph Pilates se mudou para a Inglaterra, onde trabalhou como boxeador profissional, artista de circo e treinador de defesa pessoal da Scotland Yard. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi preso junto com outros cidadãos alemães pelas autoridades britânicas no acampamento dos cidadãos inimigos dos britânicos na ilha de Man. As condições de saúde nestes campos eram precárias, mas Pilates insistia que todos no seu pavilhão participassem das rotinas diárias de exercício que ele inventou para ajudar a manter o bem-estar físico e mental. Alguns soldados alemães feridos estavam muito fracos para sair da cama. Insatisfeito em deixar seus companheiros deitados inativos, Pilates tirou bolas da cama e prendeu nas cabeceiras e nos pés das camas de ferro, transformando-as em equipamentos que forneciam um tipo de exercício de resistência para seus pacientes acamados. Estas camas mecanizadas foram as precursoras dos aparelhos de exercício baseados em molas como o Cadillac e o Reformer, pelos quais o método de Pilates é conhecido hoje. Diz a lenda que durante a grande epidemia de gripe em 1918, nenhum soldado sob os cuidados de Pilates morreu. Incrível, considerando as terríveis condições de vida nos campos de concentração. Após a guerra, Joseph voltou à Alemanha e colaborou com especialistas de dança em exercício físico como Rudolf Laban. Em Hamburgo, ele treinou policiais. Ele também foi pressionado a treinar membros do exército alemão, mas deixou sua pátria alemã decepcionado com as condições políticas e sociais e emigrou para os Estados Unidos. Na viagem, ele conheceu sua futura esposa, uma jovem enfermeira chamada Clara. O casal fundou um estúdio na cidade de Nova York e ensinaram e supervisionaram seus alunos bem até a década de 60. Seu método, que ele e Clara originalmente chamaram contrologia, incentiva a mente a controlar os músculos. Ele foca sua atenção nos músculos posturais base que ajudam a manter o equilíbrio do corpo e fornecem suporte para a coluna vertebral. Em particular, os exercícios de Pilates ensinam a consciência da respiração e do alinhamento da coluna vertebral e o profundo fortalecimento do tronco e músculos abdominais. Pilates passou a acreditar que o estilo de vida moderno, a má postura e a
respiração ineficiente geram problemas de saúde. O estúdio de Joseph Pilates em Nova York estava próximo de vários estúdios de dança, propiciando que membros proeminentes da comunidade de dança, incluindo George Balanchine e Martha Graham, o descobrissem. O repertório de Pilates tem muitas referências ao balé clássico e também à técnica Graham. Por exemplo, os alongamentos de balé no Cadillac e no Leather Barrel, as costas arredondadas e retas nas séries de massagens do estômago no Reformer. Muitos dançarinos, atores e famosos em Nova York dependeram de Pilates para o desenvolvimento de força e graça, como também para o efeito de reabilitação. Joseph Pilates escreveu 2 livros, Your Health e Return to Life Through Contrology, e também foi um inventor prolífico. Ele faleceu em 1967 aos 83 anos de idade em Nova York. Ele manteve o seu corpo em forma durante toda a vida e fotografias mostram que ele tinha uma condição física excelente na idade avançada. Ele também possuía uma personalidade extravagante. Ele fumava charutos, gostava de festa e usava suas cuecas de exercício em qualquer lugar, até nas ruas de Nova York. Conta-se que ele era um instrutor intimidador, porém profundamente comprometido. Apesar de Joseph e Clara não terem tido filhos, o legado e as técnicas de exercício de Pilates foram preservados e desenvolvidos através do trabalho de seus discípulos. Estes discípulos, que começaram como aprendizes, são agora chamados os anciãos. Até que a ciência do exercício alcançasse o método de Pilates nos anos 80, ela foi utilizada principalmente por bailarinos e atletas de elite. Agora, Pilates está popularizado com seus benefícios de saúde e disciplina mental amplamente reconhecidos como sendo de grande auxílio na saúde e bem-estar de todos os tipos de pessoas, independentemente de sua forma, tamanho, sexo ou idade. Hoje, os ensinamentos de Joseph Pilates prosseguem através dos anciãos de Pilates, seus prodígios e um grande grupo de professores contemporâneos no mundo inteiro. Que bacana! Olha, que legal, gente. Eu acho que vocês gostaram tanto quanto eu, não? A história dele é bastante interessante e o que eu achei mais legal foi a origem dos movimentos criados por Pilates, né, o método Pilates, que foi todo baseado em outras atividades, em várias atividades. Isso, ele conforme ia vindo os alunos, ele ia incorporando a atividade do aluno nos exercícios para criar dentro do mecanismo dele novos exercícios. Então ele foi incorporando até onde chega onde é hoje. E o que eu achei muito bacana também é o aumento da imunidade, né? Tanto que ele cita que enquanto quando ele esteve na prisão lá, ele conseguiu fazer o batalhão inteiro dele não ter gripe da influenza, que era o que estava acontecendo na Inglaterra na época. Através do método dele de respiração, onde melhora a capacidade cardíaca, a capacidade respiratória, conseguiu melhorar a imunidade. E acabou que ninguém do grupo dele ali, do pavilhão dele, teve doença nenhuma. Nossa, muito legal. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais um bate-papo com o Wellington Gadi. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, que hoje está recebendo o fisioterapeuta Wellington Gadi. Ele que está explicando a respeito das lesões de coluna e também da aplicabilidade do Pilates e da reorganização postural global, é o RPG. Mas antes de continuar esse papo com o Wellington, eu queria lembrá-los de que semana passada eu
prometi e hoje eu cumpro, porque, aliás, semana retrasada eu prometi, passada eu não cumpri, e essa semana eu estou cumprindo, que estamos trazendo dicas de outras áreas profissionais aqui para o Espaço Saúde, visando o bem-estar do nosso telespectador. E hoje eu vou trazer uma dica da Débora Carvalho, ela que é fonoaudióloga e já foi nossa entrevistada aqui no programa. Fábio, pode soltar aí, por favor. Marina, o tema hoje é como estimular a linguagem oral no meu filho. Bom, a linguagem oral, ela é importantíssima e ela começa a se manifestar já quando a criança é pequenininha. Ela se instala do 0 aos 3 anos, em média, dependendo, obviamente, do meio que a criança está inserida, dos estímulos que ela recebe, do tipo de linguagem que é praticado nesse meio. Então, veja, se o meu filho está se desenvolvendo naturalmente, ele se comunica comigo por olhar, ele entende manifestações do tipo, e ele reage a isso, ele está compreendendo a minha linguagem, ele está se comunicando, principalmente se ele consegue expressar necessidades, desejos. É uma criança com a qual eu não preciso me preocupar. Agora, se o meu filho é uma criança que se isola normalmente, não gosta de comunicação, não consegue expressar principalmente suas necessidades, aí eu tenho que começar a prestar atenção nessa criança. Estimular os dois da mesma forma, sempre dando significado a qualquer som que sair da boca dele. Então, se ele falou algo parecido com água, eu dou significado para essa água, ainda que a intenção dele não tenha sido essa. Você pediu água, muito bem, entrego a água. E outras vezes vou fazer isso. Ele vai compreender que toda vez que ele falar algo parecido com água, ele recebe a água. E ele começa então a entender que água pode ser pedido sem apontar. Ele vai pedir água. Com a criança que não tem essa percepção, as coisas são diferentes. Ela muitas vezes pode ter manifestações de raiva porque não consegue se expressar. Pode ser uma criança que se isole mais por conta de não conseguir essa comunicação. Essa criança, então, eu não preciso me desesperar. Eu vou ao pediatra, o pediatra provavelmente vai encaminhar essa criança para um fonoaudiólogo que vai fazer uma avaliação da linguagem oral dessa criança, da comunicação dessa criança e fazer os devidos encaminhamentos. Lembre-se de estimular o seu filho. E lembre-se de quanto antes você detectar qualquer transtorno no desenvolvimento e trabalhar precocemente, tratar precocemente, você vai providenciar uma qualidade de vida melhor para essa criança. Bacana, né, gente? Essas inserções vão ser feitas na medida do possível no programa Espaço Saúde, que quer sempre trazer para você bem-estar e qualidade de vida para você e para sua família. Wellington, falando em bem-estar e qualidade de vida, o Pilates pode ser praticado por qualquer pessoa? Pode tanto por qualquer idade, quanto também por gestantes, enfim. Mas hoje em dia o Pilates a gente usa tanto com idosos, com problemas, também sem problemas, querendo manter apenas uma qualidade de vida. Certo. Principalmente com o pessoal de fisioterapia, que é onde a gente procura sempre visar a melhor qualidade de vida para o seu aluno. Entendi. E assim, hoje a gente falou de RPG e de Pilates. Existe uma incidência maior de procura por um desses tratamentos ou quem determina isso é o profissional de fisioterapia? Na maioria das vezes, a maior procura é por Pilates. Certo. Acontece muitas vezes de algumas pessoas já terem alterações na coluna e vir primeiro passar por uma avaliação. Aí a gente lá na nossa equipe, a gente reavalia, vê se realmente há necessidade de passar pelo Pilates ou pelo RPG. Ou se a gente pode complementar, que nem eu disse, a gente procura complementar um ao outro. Usando uma vez, 2 por semana uma vez o outro, para facilitar e auxiliar mais rápido a recuperação do seu paciente. E falando em condicionamento físico, o Pilates, você estava me dizendo aqui nos bastidores, a gente estava conversando, que alguns profissionais de esporte já utilizam como condicionamento. Hoje em dia usa, um bem famoso que usa bastante é o Medina, por exemplo. O Gabriel Medina, ele usa muito para facilitar no equilíbrio, no fortalecimento da cadeia lombar, porque eles passam muito tempo remando, eles têm que ter um equilíbrio muito forte, então o Pilates trabalha muito isso, fortalecimento da cadeia posterior, trabalha muito equilíbrio. Então hoje em dia os atletas de futebol, hoje em dia todo clube de futebol ele tem um espaço só para o Pilates.
Entendi. Um atleta, além de fazer a parte de musculação, que a gente fala que é recondicionamento muscular, eles também fazem pilates. Até tanto só na parte de só manutenção, quanto na parte de recuperação física. Então, o surfista, o jogador de futebol, tenista, todas as atividades. Jogador de vôlei, nadador, todos eles procuram sempre o pilates para manter o seu condicionamento ou até melhorar o seu condicionamento, melhorar seu desempenho. Entendi. E o pilates ainda é uma prática, falando na questão de condicionamento físico, ainda é uma prática esportiva cara demais? Porque eu lembro que quando chegou era até constrangedor você falar, puxa, eu não posso fazer pilates, seria bom, mas é muito caro, é um horário específico. Na verdade, o pilates, ele é bem caro. Ele é mais caro. Hoje em dia você vai procurar, o preço é muito alto, enfim. Nós aqui comparativo a outras às outras atividades. Entendi. Nós da Fisioterapia HD, a gente procura ser o diferencial. A gente traz o Pilates para o povo. Então a gente traz o Pilates a preço acessível para que todos possam estar fazendo. Então lá nos nossos estúdios o preço é bem acessível, a gente disponibiliza dias diferentes, turmas, professores, a gente tem uma equipe com 14 professores de Pilates, para justamente conseguir atender todo mundo. Por isso que nosso estúdio cada vez cresce mais, nós estamos na 5ª unidade já. 5ª unidade, eu quero aproveitar que eu conheço uma profissional que trabalha com você, que é a Danúbia, que é nossa colega também no Sindicato dos Funcionários Públicos, quero aqui mandar um beijo. Obrigada, Danúbia, por sua audiência, que eu sei que você é nossa telespectadora, e também pelo carinho aqui com toda a equipe, não é? E ela também faz acupuntura lá na Isso, ela trabalha com a gente com fisioterapia também isso. tem, né? Ela trabalha fazendo atendimento especialista em acupuntura. Uhum. Ela trabalha com a gente tanto na fisioterapia, quanto no quanto no Pilates e também na acupuntura. Olha que legal. A acupuntura é bastante utilizada também em tratamentos fisioterápicos por conta de diminuir a dor, não é isso, Anny? A acupuntura hoje em dia, a gente usa também ela muito como auxílio, complementando com as outras técnicas, então para alívio de dor, mas também é utilizado na parte de depressão, de ansiedade, na alimentação, essas pessoas que não conseguem controlar o peso por ansiedade. A acupuntura ela é muito indicada nesse caso. E ela faz esse também. atendimento lá em qual unidade? Ela faz na unidade da Avenida Guarujá. Tá, legal. Bom, já fica aqui no ar o convite para a Danúbia vir ao programa falar a respeito da aplicação da acupuntura. Tá bom, Wellington? Transmita aí o nosso convite. Pode deixar que eu vou falar com ela. Bom, eu te agradeço pela presença, mais uma vez esclarecendo todos esses itens a respeito de fisioterapia, Pilates e RPG. E quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar estou à disposição para esclarecer dúvidas. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí com um pouco do entendimento. E fica à disposição aí de todos. Os nossos estúdios estão aí, só nos procurar, Fisioterapia HD, que a gente te indica, faz uma avaliação, a gente sempre disponibiliza uma aula para a pessoa conhecer. Enfim, a gente está aí para o que puder ajudar. Tá ótimo, Wellington. E tem página no Face também, né? Tem página no Face. Nós também, viu, do programa Espaço Saúde, tem página no Face, vai lá, curte, acompanha. E você que pegou o programa no meio, pode assistir via o YouTube e também disponibilizo no Face os programas anteriores para você acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigada pela audiência, um beijo até semana que vem.